Me chamo Carol, sou do segundo ADDM e hoje a minha equipe vai apresentar sobre a filosofia helenística. O que foi a filosofia helenística? A filosofia helenística ela teve início com as grandes expedições de Alexandre e termina no início da era cristã. Nesse período, houve uma verdadeira reviravolta no pensamento filosófico por conta das mudanças políticas provocadas pela conquista de Alexandre. Entre as mudanças, a filosofia se torna mais preocupada com o indivíduo e menos com a cidade e a política. A busca de um novo modo de vida feliz se torna o centro das atenções dos filósofos. A filosofia passa a adotar um ideal cosmopolita e os filósofos passam a se ver como cidadãos do mundo ao invés de cidadãos de uma cidade particular. No princípio, as correntes que compõem a filosofia helenística compartilham uma oposição intensa à filosofia clássica, platônica e aristotélica. Mesmo possuindo em suas bases pontos fortemente clássicos, destacam-se as ideias de que a ética e a física, sobretudo para os estoicos e epicuristas, apoiavam uma a outra, sendo indivisíveis para que seu conhecimento fosse perfeito. Um forte materialismo, recusando-se à transcendência. Forte, por exemplo, um pensamento aristotélico, embora este materialismo não se aplique exatamente a todas as correntes, as formas sistemáticas que tornam as correntes filosóficas em doutrinas, firmes em suas verdades, sendo que estas articulam os saberes da física, da ética e da lógica. A noção é de que cabia ao estudo da filosofia a função de estabelecer caminhos capazes de conduzir à felicidade, que é a chamada medicina da alma. Meu nome é Samara, sou o segundo ano da ADM e eu vou falar um pouco sobre as escolas helenísticas, começando pelo ceticismo. O ceticismo teve início com Pirro, que defendia que devemos suspender o juízo sobre todas as coisas e não adotar crença alguma. O cético é aquele que não acredita em nada, nem mesmo aquilo que vê com os próprios olhos. Os céticos apresentavam uma série de razões para justificar a necessidade de suspender o juízo. Uma delas é a divergência de opiniões. Não existe uma ideia que seja aceita integralmente por todos os seres humanos. Cada filósofo tem uma opinião diferente sobre os mais diferentes assuntos, assim como as pessoas comuns. Diante dessa divergência generalizada, os céticos pensam que a única posição razoável é suspender o juízo. O objetivo dos céticos era atingir um estado de tranquilidade absoluta no qual nada afeta. Já o neoplatonismo foi uma corrente filosófica, metafísica e epistemológica de alento platônico que se desenvolveu durante a crise Império Romano do século 3 e 4 e abordou questões filosóficas e religiosas. Com efeito, esta ponderação teológica caracterizou Deus, enquanto plenitude, estabelecendo um monismo idealista que influenciou todas as religiões pagãs quanto as monoteístas, sobretudo o cristianismo. Os primeiros filósofos a argumentarem em prol do neoplatonismo foram Plutarco, Máximos e Enesidemo. Contudo, foi Plótino quem sintetizou o pensamento daqueles filósofos em sua obra Eneadas, onde divide o mundo entre o invisível e o fenomenal, donde o primeiro conteria os aspectos do uno, responsável por emanar a essência eterna e perfeita para produzir a alma do mundo. De tal modo, neste monismo de um só Deus, tudo é emanação desse ser, o qual nunca teremos conhecimento absoluto, mas que podemos nos aproximar ao nos afastarmos dos aspectos materiais da existência, onde imperam os vícios. Assim, deste Deus, uno, irradia a luz de toda a criação, da qual todas as formas naturais são reflexo. Por sua vez, os seres da criação, imperfeitos, estão hierarquizados conforme se afastam da origem, mas possuem em si a essência do uno. Entrando na nossa terceira escola helenística, vamos falar agora sobre o misticismo. Para os místicos, pessoas que vivem a experiência mística ou que buscam uma experiência desta natureza, viver significa simplicidade. Para isto, os místicos buscam a purificação e a iluminação da sua alma.
Não haveria de algum modo a separação entre a alma, Deus e o universo. Neste sentido, tudo estaria ligado ao caminho da purificação e aproximaria tudo, sendo a experiência mística o auge da purificação humana, momento no qual o místico se sentiria Deus, o universo e ele mesmo ao mesmo tempo, tudo de uma só vez. Algo como uma revelação, de modo que seu espírito se elevaria à condição divina. As experiências místicas podem ser encontradas em muitas religiões, de modo que uma experiência pode ser diferente da outra, não por sermos diferentes uns dos outros, mas por pertencermos a culturas diferentes. No Ocidente, busca-se chegar a um Deus pessoal. No Oriente, busca-se uma experiência no qual o místico quer, de algum modo, ligar-se ao cosmos, ou seja, o universo. Vou falar um pouco sobre o ecletismo. O ecletismo é uma doutrina ou tendência que recolhe e seleciona elementos de outras teorias que parecem apropriados. A essência do ecletismo está na liberdade de escolher e conciliar vários estilos diferentes. O termo eclético ele é aplicado, sobretudo, aos representantes da filosofia helenística, aos neoplatônicos e filósofos renascentistas, que procuravam conciliar o pensamento de diversos autores clássicos. Se opõe a toda forma de dogmatismo e radicalismo. A finalidade do ecletismo é atingir a verdade e harmonizar as teorias que são opostas. A filosofia de Victor Cousin, que é um dos nomes mais importantes da escola eclética, por exemplo, é conhecida como espiritualismo eclético. Olá, professor. Meu nome é João Vitor, sou o segundo ADDM e eu vou dar continuidade às escolas helenísticas. Pois bem, eu vou começar falando sobre o cinismo. O cinismo, enquanto corrente filosófica, idealizava uma vida simples. Ora, para os filósofos cínicos, a maneira que levavam a vida não poderia divergir da sua filosofia. Portanto, era comum aos filósofos cínicos levarem uma vida simples, sem apego a coisas materiais e etc. As escolas do helenismo buscam, em essência, uma maneira de alcançar a felicidade, e como parte integrante delas, não poderia ser diferente com o cinismo, né? Os cínicos acreditavam que somente os virtuosos conseguiriam alcançar a felicidade. Bom, até aí nada de revolucionário, né? O ilustre Aristóteles já falava em busca da eudaimonia, isto é, da busca pela felicidade através de virtudes. O que divergia da busca aristotélica com as demais escolas do helenismo era a maneira com que faziam isso. No caso dos cínicos, era conveniente que os adeptos dessa corrente filosófica levassem uma vida simples e natural, mediante a aversão pelas riquezas, o desprezo pelo conforto e busca pelo desapego. Os cínicos tentavam levar uma vida livre de convenções sociais. Agora eu vou falar sobre o estoicismo. Após a morte de Aristóteles, duas grandes escolas do helenismo surgiram: o estoicismo e o epicurismo. Embora tivessem bastante coisa em comum, essas escolas divergiam em alguns pontos capitais. O estoicismo foi uma doutrina filosófica fundada por Zenão de Cítio, um discípulo do Diógenes de Sinope, que já de antemão é visto que Zenão não é nem de longe tão polêmico ou irreverente quanto seu mestre, mas sua filosofia foi muito mais popular e duradoura. O estoicismo vem de uma expressão grega, estoapoikile, que em uma tradução livre seria algo como pórtico das pinturas, o local onde Zenão ensinava aos seus discípulos em Atenas. E agora, para finalizar nossa jornada pelas escolas do helenismo, vamos agora falar sobre o epicurismo. Essa corrente filosófica ela recebeu o nome por conta do fundador, Epicuro de Samos, passado a grande revolução da filosofia após Platão e seu pupilo Aristóteles.
O foco das atividades filosóficas estava migrando salamos da metafísica e nos debruçávamos sobre a ética. O epicurismo, bem como as demais escolas do helenismo que vimos, abordou um pensamento mais voltado aos indivíduos e suas aflições cotidianas. O epicurismo busca a paz de espírito para assim alcançar os objetivos das nossas vidas, como a felicidade. E para isso ele conta com uma série de teorias bem sagazes acerca das coisas que nos afligem. É isso, professor. Esse é o nosso trabalho sobre filosofia helenística. Espero que tenha gostado. Desejamos uma boa recuperação para o senhor. E volto logo, viu? Tchau!